Olá, vamos começar agora a nossa aula número 7 sobre ensino de linguagens do ensino fundamental, os tons e 1000 tons de português do Brasil. Esse material foi feito com base na apostila do Enseja, capítulo 8. Dentro do nosso português, a gente não tem somente palavras em português. Por exemplo, vamos ver o samba de Approach de Zé Cabaleiro. Venha provar meu brunch. Saiba que eu tenho approach. Na hora do lunch, eu ando de ferry boat. Esse texto, se a gente olhar, ele tem palavras em português e palavras em inglês em cada linha. Então, esse texto aqui, logicamente, ele está escrito em português, mas a gente utiliza palavras estrangeiras brincando com a língua e misturando, fazendo a gente pensar sobre os importantes valores que as pessoas dão para as palavras. Então, ele tipo visualiza a sociedade e como uma gíria, algumas delas têm vida curta ou outras não, elas são bem utilizadas na nossa linguagem. Então a gente importa muitas palavras do exterior, insere na nossa e acaba utilizando por convenção sem nem prestar atenção sobre isso. Então, o português, ele também, por ser uma língua viva, uma língua que está sempre em constante mudança, a gente consegue fazer essa junção com outras línguas e acrescentar nas nossas mesmas, criando novas palavras ou então utilizando elas com o mesmo significado e nomenclatura. Outra coisa que a gente pode observar é, por exemplo, esse texto. Cai de una torre y no se lastima. Entra en el río y se vuelve harina. Essa frase aqui, ele é uma brincadeirinha de o que é. E, logicamente, ele está escrito em espanhol. Mas a gente consegue observar algumas palavras que são muito próximas da nossa. Por exemplo, cai, torre, lastima, entra, rio. Isso se dá pela nossa origem latina da língua portuguesa e língua espanhola. Aqui nesse texto a gente tem o porquê cai de uma torre. O que é? Desculpa, o que é? Cai de uma torre e não se machuca, entra um rio e se dissolve. O que é? A resposta é uma folha de caderno, um papel. Ele pode cair de uma torre e não se machucar, mas se ele entrar no rio, ele se dissolve e se transforma em farinha. Então a tradução seria: cai de uma torre e não se machuca, entra no rio e se dissolve em farinha, né? Harina. Além disso, a gente não pode falar que no Brasil a gente só fala português. A gente tem mais outras 180 línguas indígenas faladas no Brasil. Então, a gente não é um país de uma única língua. Lógico, a maior parte dos brasileiros, sim, falam português. É a linguagem mais utilizada, mas ainda assim não é a única falada no nosso país. Então, a gente tem que pensar que em muitas regiões a concentração de estrangeiros que continuam falando sua língua materna, como por exemplo no sul existem muitas pessoas que ainda falam alemão, e pessoas ali da fronteira, né, que a gente tem a nossa fronteira com outros países da América Latina, da América do Sul, e essas pessoas acabam falando também o espanhol, porque os nossos vizinhos aqui, eles falam espanhol. Então, além de falar o português, muitas regiões também utilizam o espanhol.
E vamos observar agora as variações dentro de uma mesma língua. Os textos que lemos no nosso dia a dia são muito diferentes entre si. Existem diferentes tipos que serão lidos por diferentes pessoas, que foram escritos por diferentes propósitos e em diferentes situações comunicativas. A maneira de usar as palavras varia muito em cada um deles e não é um defeito, é uma tremenda qualidade. Para que a comunicação funcione de maneira feliz, é preciso que se regule a língua para ela se ajustar às exigências de cada situação. A língua precisa dançar conforme a música. O que isso quer dizer? Se observarmos a aula passada, ou as duas aulas passadas, onde falávamos de gênero, falávamos de locutor e interlocutor, falamos daquela pessoa quem é o nosso público-alvo. Então, a gente tem várias maneiras de falar a mesma coisa dependendo do nosso interlocutor, dependendo do nosso leitor. Então, a gente pode escrever e passar as informações de maneiras diferentes para obter um melhor propósito, para obter a melhor excelência, certo? Isso é uma grande qualidade, é uma tremenda qualidade da nossa língua. A gente consegue falar ela de formas diferentes, escrever de formas diferentes, com finalidades mais próximas do que a gente quer executar. Outra coisa é que a nossa língua, por ser viva, ela evoluiu conforme o tempo, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho dois textos, um escrito com uma forma mais clássica, assim, um texto mais antigo, e como seria escrito num texto atualmente. Então, num texto antigo, a luz de vossa excelência resplandece, qual farol sobre os mares brávios, guiando-nos à bonança. Vossas ações inspiram gerações, eternizando vossa nobreza. Que vossos dias sejam tão vastos quanto as vossas proezas. Já no texto atual seria: a grandeza de sua excelência brilha como um farol sobre mares tempestuosos, nos guiando à calmaria. Suas ações inspiram gerações, perpetuando sua nobreza. Que seus dias sejam tão vastos quanto suas realizações. Ou seja, a gente tem o mesmo sentido, a mesma frase, mas com palavras diferentes, com palavras que foram mudando conforme o tempo, elas foram se atualizando e hoje em dia a gente tem uma forma bem diferente de ser falada. E por fim, a gente também pode observar que a língua ela muda de região para região. Então, uma palavra que eu utilizo em uma região do Brasil, por ser um país muito grande, com uma diversidade cultural enorme, ela pode ser diferente e ter significados diferentes dependendo do lugar. Por exemplo, eu separei algumas aqui. No sul se fala bombacha, enquanto no centro-oeste se fala peão e no nordeste se fala vaqueiro. As três palavras representam a mesma coisa, mas elas são escritas de formas diferentes. Elas têm o mesmo significado, mas são palavras diferentes. Outra coisa, no sul é bergamota, no centro-oeste é mexerica, no nordeste é laranja. Então, é a mesma fruta, mas elas têm nomes diferentes em cada lugar. Também temos, por exemplo, no sul a gente fala pilastra, no centro-oeste pilar e no nordeste pilar. Então, a gente também tem palavras que podem ser observadas em somente uma das regiões, onde as outras regiões elas têm um consenso de qual o nome. Então, por exemplo, no centro-oeste é pilar e no nordeste é pilar, enquanto no sul é pilastra. A gente também tem significados ou palavras que são criadas ali basicamente pela cultura da região. Por exemplo, o tchê do sul, o compadre do centro-oeste e o meu rei do nordeste.
As três palavras, elas têm um significado igual ou parecido, semelhante. E só que o che, ela é uma palavra mais regional ali do sul, onde ela até desassemelha um pouco do português brasileiro, pela grande influência internacional dos moradores do sul, né? Grande população europeia que possui no lugar, né? E por último, a gente tem a palavra cuia no sul, cabaça no centro-oeste e morinhu no nordeste. Também as três palavras representam o mesmo objeto, mas são palavras diferentes. E, por último, uma expressão que a gente tem no sul, o baita, o centro-oeste no tremendo e o nordeste, o arretado. Então, são três palavras que representam um sentimento igual, né? Mas são utilizadas diferentemente em cada região, certo? E esse foi o nosso curso de português para o ensino fundamental, baseado na apostila do Enseja. E eu espero que você esteja entendendo bem o conteúdo de português do ensino fundamental a partir de agora. Muito obrigado e até a próxima.